Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando a gravação do meu, do seu, do nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de temas que influenciam, repercutem, estão no centro da discussão da arena legislativa, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. E aí, ano novo, nova legislatura, novos vereadores. É nosso dever da imprensa, da comunicação, conhecer os novos parlamentares, abrir espaço para que os novos parlamentares se apresentem para você, cidadão, que acompanha o legislativo, que acompanha a discussão. E o nosso convidado de hoje entra nessa leva de novos parlamentares, é o professor Aguiar Toba, vereador do município de Fortaleza, já empossado, não é, vereador? Empossado. Aqui no município de Fortaleza, e ele vai falar um pouco para a gente sobre o que ele pensa, quais são os projetos, quais são os desafios, se dirigindo diretamente à população de Fortaleza, não exclusivamente a quem votou nele, mas uma população de uma forma geral, que acompanha os trabalhos legislativos. Primeiro, eu quero agradecer você tirar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, para estar debatendo e compreender o papel da imprensa como esse espaço que reverbera o que faz o parlamento legislativo e é uma força da democracia. Então, primeiro, meus agradecimentos, vereador, e eu queria inicialmente que você se apresentasse para quem não conhece a sua trajetória, para quem não conhece a sua caminhada, para quem está nos assistindo, que não é necessariamente de Fortaleza, é do interior do estado. A gente tem aqui um público bom do Iguatu, da Morada Nova, do Juazeiro, Baturité, Juazeiro do Norte. Então, apresente para esse povo aí quem é o professor Aguiar Toba, qual é a trajetória dele e o que fez ele chegar na Câmara Municipal da quarta maior capital do país. Primeiramente, aqui é gratidão. Quero aqui agradecer a galera do PRO, da Assembleia Legislativa, que hoje a gente agradece de coração por estar aqui. Eu acho que a gente, quando se candidata, mas quando ganha, você foi escolhido. Isso. Eu acho que é uma força maior do que o voto das pessoas. É a força divina. Sem Deus, sem Deus não te conduzindo, Deus não colocando a mão, Deus não te orientando, não te dando saúde, força, sabedoria, você não alcança o objetivo que é principalmente ser hoje vereador. É muito difícil, mas é gratidão. Então a palavra de gratidão é pelo sofrimento que é você chegar. Mas a partir do momento que você chega, agora é trabalhar. Trabalhar muito para que as pessoas tenham, na verdade, compreendo o que é ser um vereador. O vereador tem que saber o que é ser vereador, mas as pessoas também têm que saber o que é o vereador. Até onde pode ir o legislativo. Então, os três poderes, cada um tem sua independência gigantesca. Ninguém pode confundir o executivo, o legislativo e o judiciário nunca. Então, tem gente, às vezes, que confunde a questão do poder legislativo, né? Então, a gente agradece a cada fortalezense, a gente agradece a cada amigo, cada amiga que votou na gente e podem acreditar que o professor Aguiar Toba vai fazer diuturnamente um mandato voltado para as pessoas, um mandato voltado principalmente para educação de qualidade. Eu sou professor de formação, eu estou vereador, mas eu sou, na verdade, professor. Então, professorado vai ter um defensor da causa do professor. Bacana. Os guardas municipais, eu fui durante 11 anos guarda municipal. Os guardas municipais, a gente vai levantar a bandeira do quanto mais a gente puder lutar por essa categoria, a gente vai também lutar. Ou seja, a gente vai tentar diminuir desigualdades. Justamente com a Casa Legislativa, justamente com todos os outros vereadores, vereador de base, vereador de oposição, acho que o momento é a gente juntar forças pela grande dificuldade que a cidade vai alcançar, pela grande dificuldade que a cidade vai ter nesse início de ano, na área da saúde, segurança, área da segurança, a questão da limpeza urbana, a gente vai ter muita dificuldade. Então, a gente tem que unir,
unir base, unir oposição, para que nós possamos fazer um grande mandato juntos pela cidade. O bom debate a gente deixa para casa. O bom debate de oposição, de base, a gente deixa para esses debates serem para casa. Mas quando for para trabalhar realmente pela cidade, a gente tem que unir forças e poder fazer o melhor possível. Professor, o senhor já tem, com certeza, já deve ter pensado os projetos prioritários do seu mandato, dentro da sua vivência e da sua caminhada, e também da campanha, que na campanha é natural que você vai ouvir as pessoas, conversar com elas. Quais os projetos prioritários? Você mencionou a questão da Guarda Municipal, os professores, mas quais os projetos que o senhor pensa em articular prioritariamente para 2025? 2025. A gente vai ver essa questão social. Eu acho que a questão hoje é a questão do social, as bandeiras sociais da gente, a questão da criança, do jovem na rua, a questão de gerar emprego, gerar renda, a questão do empreendedorismo. Eu acho que são bases fortes para que a gente possa criar leis que ajudem a minimizar problemas e acrescentar soluções para que nós tenhamos. Porque a partir do momento que eu gero emprego e renda, eu diminuo a quantidade de crianças, de pessoas que vão estar na rua. Ou seja, tudo isso está interligado. Certo? Então, a gente tem essa bandeira social de tirar o jovem da rua. Para tirar o jovem da rua, não custa você o quê? Gerar emprego e renda para esse jovem. Eu sou professor e a gente tem uma coisa muito interessante. Muitos jovens chegam a mim, jovem de 18, 19 anos, pedindo. Hoje eu mesmo, a quantidade de jovens hoje que entram no meu Instagram, entra no meu Zap, no meu Facebook, Toba, estou precisando do emprego, mas ninguém me dá chance. Hoje mesmo teve uma menina, Larissa, 18 anos, está terminando o ensino médio, né? 18 anos pedindo um emprego. Está pedindo, dizendo que não tem nada para comer em casa. Eu vou falar o nome dela, ninguém sabe quem é a menina, né? Mas pedindo e dizendo que está precisando trabalhar e que já colocou o currículo em vários locais e não consegue ser chamada. Por quê? Porque é o primeiro emprego. E então acho que nós, legisladores, temos que entrar num consenso para que possamos criar leis de benefício fiscal, de beneficiamento fiscal, para quê? Para que as empresas façam a questão do primeiro emprego. Então, isso é uma coisa que a gente vai lutar muito por essa questão do empreendedorismo, principalmente para jovens. E não esquecer que, a partir disso aí também, o jovem tem que estar trabalhando, mas não pode esquecer o quê? A escola. Sim. A escola. Tem que ligar... tudo for ligado à escola. Perfeito. A juventude tem uma atenção especial, vai ter uma atenção especial Com certeza. No seu mandato. Tanto que hoje, numa visita que eu fiz, hoje com o Calil e com o Alisson Bruno, a gente esteve visitando hoje o colégio Pice das Pedreiras, que fica também lá no Bom Sucesso. A gente estava visitando lá e a escola está naquele período de recuperação, né? Recuperação. E eu conversando lá com a galerinha lá é o ensino médio, né? Aí o pessoal do terceiro ano, eles já vão sair já para o mercado de trabalho. Isso. Mas muitos vão sair para o mercado de trabalho, mas para onde? Então, nós temos que ter ser uma ponte entre a escola e o trabalho. Por que na Câmara Municipal, por que nós legisladores, nós gestores, não podemos fazer uma ponte entre o ensino médio e o trabalho? Então, acho que dá para a gente criar leis para que a gente possa fazer, beneficiar quem empregue, né? Beneficiar quem empregue também. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando a gravação do meu, do seu, do nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de temas que realmente importam, pautam a arena parlamentar no município, no estado e no Brasil. E hoje o nosso tema é a saúde animal, a proteção animal no município de Fortaleza. E o nosso convidado não poderia ser outro, né? É Apolo Vix, acertei? Acertou. Apolo Vix, vereador, secretário, ativista e muitas outras coisas que ele vai falar aqui para a gente no nosso Cena Legislativa, mas quero primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, Apolo, e já parabenizá-lo por enfrentar
esse desafio, né, que é inédito no município de Fortaleza, trazer para Fortaleza uma política de fato de proteção animal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu, Cleiton? Prazer estar aqui levantando essa pauta que é muito importante e ainda é muito invisibilizada e precisa de muita ajuda, ainda muita atenção para que a gente chegue a um denominador comum e traga para os animais o direito o direito e a dignidade que eles merecem, perdão. Perfeito. Apolo, para quem não conhece, eu estava falando aqui antes da gente começar o programa, nós temos aqui um público diverso, né, do interior do estado, de outros estados, que não conhecem eventualmente a sua trajetória. Queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público. Quem é Apolo Vix, qual é a sua trajetória, o que é que você tem feito, o que é que você já fez? Então, eu sou protetor e ativista há 20 anos, né? Mas desde que eu me entendo por gente, no útero da minha mãe, eu já tive essa conexão com os animais. A minha primeira conexão foi com sapos. Eu sempre amei os animais sem especismo, independente se é cachorro, se é gato, se é animal de porte grande. Fui adotado aos 13 anos pela fundadora do maior abrigo de animais do estado do Ceará, o Abrigo São Lázaro, que hoje tem 3 anos, né? Ou 3 décadas que está aí realizando ações e transformando a vida de milhares de animais. Referência, né? Referência hoje. Sim. Então, assim, para mim, tá hoje representando a causa animal de fato é muito significativo. Eu até sempre digo que é uma questão de reparação histórica, porque esse retrato do abandono, dos maus tratos, não é de hoje, né? É algo que é cultural, que está enraizado, e a gente está aqui para quebrar e para mudar isso, e para falar para as pessoas, né? Levar essa informação, essa conscientização, que há muito tempo não é posta na mesa, né? Muitas pessoas ainda não entendem nem sobre as leis de proteção animal, sobre os direitos dos animais, e que eles também são filhos de Deus, né? São criação de Deus. Apolo, responde para a gente uma curiosidade. Tá. Como é que foi essa virada de chave de um ativista e protetor para uma figura política? Política no sentido político, partidário, eleitoral. Isso sempre esteve claro para você ou foi se dando ao longo do tempo? Como foi isso? Foi se desenhando, Cleiton. Nunca passou pela minha cabeça um dia ser um parlamentar, seja um vereador, um deputado estadual, federal, um secretário, né? Nunca passou pela minha cabeça. Foi realmente uma consequência do meu trabalho, da minha missão, de tantos anos prestados de trabalho, né? Eu acompanho todos os abrigos de Fortaleza, todos os protetores independentes, as suas fragilidades. Eu respiro isso junto com eles, né? A omissão do poder público, como eu falei, a gente está conquistando muitos espaços, mas quase não é lá. São 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Nós temos políticas públicas que precisam ser modificadas e direcionadas de forma eficaz. Então, para mim, ocupar esse espaço hoje é algo necessário. Foi uma necessidade. Não, a gente precisa de um protetor que vive isso. Eu acho que isso é importante, Cleiton, para qualquer causa, para qualquer pauta, bandeira que você levante, seja pautas raciais, a comunidade LGBTQIA+, a causa animal. Eu acho que é impossível um simpatizante representar essa causa, porque você precisa entender os desafios e a raiz do problema. E é muito mais interessante quando você vive isso, né? Porque assim você consegue ver os pontos que precisam ser mudados. Então, foi uma consequência realmente. Eu nunca sonhei com isso. E hoje eu estou aqui para entregar o meu melhor, usar a minha experiência. Agradeço, inclusive, ao prefeito Evandro Leitão, que me fez o convite, né? Nossa, quando eu recebi esse convite, eu fiquei, não acredito. Eu vou estar no executivo, eu vou poder olhar e abraçar aqueles protetores independentes que são muito invisibilizados, que precisam de amparo, os abrigos também, que precisam ser contemplados também, porque esses abrigos, a causa animal, para começar, só existe por conta dos protetores. Se não existisse proteção animal, não existiria causa animal. Tanto que tudo que a gente conquista hoje é devido a esse trabalho árduo, né? Então, para mim, apesar de ter sido uma consequência, eu acho que deveria ser algo que eu deveria ter pensado há muito mais tempo, porque é importante. Sim. E falando em causa animal, e a partir da sua vivência, que é anterior à sua vida política, Apolo, como é que você vê a realidade do município de Fortaleza? A gente sabe quando a gente fala de causa animal, de protetor, a gente sabe que mais cada município ele tem uma particularidade, ele tem uma perspectiva. Fortaleza, por ser uma metrópole, né, tem uma... eu acredito que os problemas eles são hiperdimensionados, né, numa cidade. Como é que você vê? Porque também é a partir desse desafio que você vai partir agora no executivo. Como é que você vê esse desafio da causa animal em Fortaleza especificamente?
Então, é um desafio gigante, né? Porque, como eu citei aqui, nós temos políticas públicas legais, só que elas precisam ser bem direcionadas. Exemplo, hoje a solução para resolver todo esse caos da causa animal, a questão dos animais em situação de abandono, que só cresce, multa e pena para quem maltrata animais, que a gente tem lei, mas infelizmente essa lei está mais no papel do que na realidade. Esses casos de maus tratos, de denúncias, eles geralmente só repercutem quando o caso é muito midiático e todo mundo quer tirar um pedacinho dali, né? Então, são muitos animais abandonados, são abrigos fechando as portas, pessoas, inclusive, que dedicam suas vidas 100%. Eu, por exemplo, não tive virada de ano. Eu passei a virada de ano na minha casa, onde eu tenho mais de 20 animais. A minha mãe na ONG, nós temos 1.200 animais no Abrigo São Lázaro. Sim. Todos esses animais foram pedidos de resgate. Todos esses animais foram resgatados em situação de rua e vítimas de maus tratos. Então, hoje, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter um olhar sensível, principalmente para esses animais que estão na rua, porque eles estão reproduzindo ali. Então, se a gente não foca na raiz do problema, que são os animais em situação de rua, e os abrigos que recolhem esses animais, a gente não resolve nada. Então, amigo, respondendo a sua pergunta, está um caos. Nós somos a 4ª maior capital, e eu acho que não deveria estar assim, diante de tudo que nós já conquistamos, mas eu vejo que tem muito marketing e pouca ação. Mas eu te garanto que nos interiores é bem pior. Em termos de acompanhamento? De representação, de conscientização, bem-estar animal, né? Não tem proteção animal, para falar a verdade. Não existe, né? Então, as pessoas do interior, por exemplo, a agente de endemia é alguém que passa lá para fazer um teste de leishmaniose. Hoje, a leishmaniose ela não é mais uma sentença de morte. Sim. Tem tratamento. Mas essas pessoas não são conscientizadas. Então, geralmente, quando você recebe lá o laudo que seu animal testou positivo para leishmaniose, a pessoa já pensa em sacrificar o animal. Abandonar o animal, não vou pegar. Ele vai encostar em mim, eu vou pegar calazar. Ele vai me morder, eu vou pegar calazar. Ele vai me arranhar, eu vou pegar calazar. Ele vai me lamber, eu vou pegar calazar. Entende? Está muito atrasada essa questão ainda. Pelo menos aqui na capital, a gente tem mais essa questão de conscientização, apesar de muito pouquinho, né? Tá, quase não é lá, mas a gente está um passo à frente. Perfeito. Você falou, Apolo, a questão do prefeito Evandro Leitão. Eu lembro que na campanha ele trouxe esse tema, inclusive está no programa de governo, inclusive fez atos de campanha direcionados, né, assim, inovou nesse sentido. Quando ele te fez o convite, o que é que ele colocou como ponto prioritário, como questão crucial nessa pasta? Como é que foi a conversa de vocês? Ótimo tocar nesse ponto. No período de campanha, para deixar bem claro que eu sou partidário, tá? A minha causa, a minha bandeira são os animais. Porém, eu observando ali o Evandro Leitão, eu descobri algo muito importante, que o Evandro, ele tem sangue de protetor nas veias. Muita gente não sabe, mas a tia do Evandro Leitão se chama Geusa Leitão, que foi pioneira em proteção e bem-estar animal aqui no estado do Ceará. Inclusive, se hoje nós temos o Abrigo São Lázaro, é graças a Geusa Leitão. Se nós já estamos aí há 30 anos resgatando e transformando vidas, é graças a Geusa Leitão. Ela conheceu a minha mãe adotiva quando o abrigo ainda era no bairro Barroso. E a minha mãe passava por muita necessidade, porque há 30 anos atrás, os protetores eram chamados de loucos, um bando de louco, né? Não se falava em proteção animal, a gente não era respeitado. Minha mãe começou a vender tudo, Cleiton, dentro de casa. Vendeu geladeira, vendeu cama, vendeu todos os móveis, porque ela não tinha condições de sair com 40 animais dentro da casa dela, que ela, inclusive, resgatou no bairro Barroso, animais que foram abandonados, porque, para deixar claro também, não existem animais de rua, isso não existe. Existe animal que foi abandonado, né? Sim. Existe essa negligência da sociedade por falta da conscientização, como eu falei. Sim. Então, a Geusa Leitão conheceu a minha mãe, entendeu ali as necessidades dela, e nessa época ela era presidente da UIPA, que é a União Internacional Protetora dos Animais, que tinha esse terreno, onde eu não vou dizer o bairro para evitar que se torne um ponto de abandono, porque a gente só passa o endereço no direct, porque senão chove de animais lá e a gente está superlotado, né? Uma realidade. E ela cedeu esse espaço e começou com 40 animais, e hoje são 1.200 animais, né? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Cena Legislativa. E o nosso convidado de hoje é um ativista, protetor dos direitos dos animais, vereador eleito pelo município de Fortaleza,
secretário da Proteção Animal do Estado do Ceará, e vai aqui falar um pouco sobre os desafios da proteção animal do Estado, quais são as grandes questões, os grandes dilemas. Essa não é uma pauta única do vereador, ele também atua, tem toda uma dinâmica com relação às pessoas idosas, e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre esse tema. Primeiro, agradecer a sua presença, vereador, secretário. Obrigado. Você está aqui com a gente, debatendo com Cena Legislativa, que é um programa que busca ampliar as pautas que são destaques no Legislativo, nas comissões, para que a população possa, de fato, reconhecer, debater com fundamento essas grandes questões. E aí, claro, não poderia deixar de mencionar esse que talvez seja o grande desafio, o seu grande desafio enquanto ativista, enquanto político, que é assumir essa secretaria, que é uma secretaria nova, se não me engano, né? Tem pouco tempo, a Secretaria Estadual de Proteção Animal, a CEPA. A CEPA. Né? E eu primeiro quero saber o que você pretende realizar, né, enquanto titular dessa importante secretaria. Qual é a marca que você quer deixar? A pergunta eu acho que todo mundo quer saber, quando o Eric Douglas deixar a Secretaria de Proteção Animal, qual é o legado que ele quer marcar a sua passagem por essa importante instituição do governo do Estado. Pronto, eu quero agradecer, né, pelo convite e essa iniciativa que é muito importante, né, para a população entender, conhecer os legisladores, também os secretários, né, no meu caso agora que eu vou passar para a secretaria. E, assim, em relação a esse grande desafio que vai ser a secretaria, o que eu quero deixar assim, marcado, nós vamos trabalhar em todo o Ceará, né? Em todos os municípios do nosso estado. E a gente sabe ainda que, por a causa animal, a questão, ainda as políticas públicas voltadas para os animais, em Fortaleza é muito forte, né? Tem crescido bastante. Foram 2 vereadores eleitos, né, na Câmara dos Vereadores, eu, Apolo. Temos a nível federal, que é o Célio Studat, né, que começou, muito conhecido, né, começou essa pauta de uma forma séria, de um trabalho bem feito. E hoje a gente está ocupando, aos poucos, todas as esferas nessa área política. E uma das coisas que eu quero deixar bem marcado nesses estados, né, a nível estadual, que é a Secretaria CEPA, nesses municípios que não têm ainda política pública voltada para os animais, devido à questão orçamentária, tem muitos municípios que não conseguem ter um equipamento de castramóvel, não conseguem trabalhar a questão do controle populacional desses animais. Então, nós, enquanto Secretaria do Estado, vamos levar para esses municípios um equipamento que vai trazer a castração justamente para a gente controlar a superpopulação desses animais. Isso inclui os animais também que não que não têm tutores, né? Esses animais que também não têm donos. Nós vamos trabalhar com os protetores locais, com os ativistas locais, com as ONGs locais, para levarem esses animais e a gente conseguir efetivamente fazer um trabalho bem feito, entregando, tendo entrega e bons números. Isso vai ser algo que, assim, eu estou com uma expectativa muito alta para assumir e deixar esse legado. Muito bem. E aí, você mencionou uma realidade interessante, que é a questão das diferentes dinâmicas do estado do Ceará. Tem a realidade de Fortaleza. Eu vejo que, pelo menos os grandes municípios, eles já têm um olhar diferenciado, né? A gente vê alguns municípios já com coordenadorias, né? Já tem uma... Mas aí os pequenos municípios, eles não têm essa percepção. Você vai visitar esses municípios? Como é que você vai fazer em termos de operacional mesmo? Você vai estar lá,
conversar com as pessoas, conhecer essa dinâmica, inclusive dos pequenos municípios? Pronto. Quando eu entro em um trabalho, em uma missão, que no caso estou levando a secretaria como um trabalho e uma missão, porque a causa animal é algo que eu já vivo há muito tempo. Eu digo que no âmbito da política já é há mais de 10 anos aí trabalhando com as pessoas, com protetores, com ONGs, simpatizantes. Então já levo isso na veia. Mas de criança eu nem conto, né? Sempre tive meus animais, sempre fui um batalhador por eles ali. De criança já defendia os animais, né? Então eu tenho uma história grande em relação a isso. Então, como isso também é um trabalho que eu faço, então é o trabalho misturado com a missão de vida. E uma das coisas que, assim, quando eu assumi a secretaria, eu quero estar presente em todos os municípios, né, que os equipamentos vão. Então, quero estar lá, quero estar participando, vendo, conduzindo, quero tudo de perto. Porque, realmente, eu estou levando essa secretaria, isso como uma missão forte que está na minha veia, que está no meu coração, e eu quero participar. Eu não quero ficar ali dentro da secretaria, no ar-condicionado. E eu até adianto, não é muito o meu perfil. O meu perfil não é muito ar-condicionado, não é muito estar ali. Eu gosto de estar em campo, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de estar em contato com os animais, conversando, entendendo de perto a situação, os problemas diários daquela região específica. Então, podem esperar, né? Podem esperar aí na secretaria um trabalho bem feito, com entrega. O Eumano, nosso governador, ele está assim, também com uma expectativa muito boa em relação à secretaria. Disse, olha, vamos trabalhar muito nesse sentido. Então, sentiu uma segurança muito grande do governador. E o Célio Studat também garantiu, Eric, também conte com o meu apoio em relação às emendas parlamentares. Se precisar de alguma coisa aqui na secretaria, de questões orçamentárias, a gente tem as emendas aqui para impulsionar. Então, assim, eu estou me sentindo muito seguro e com essa segurança pode ter certeza que eu vou trabalhar muito. E, Eric, você tem toda uma trajetória de ativista, né? Político mesmo, eleito há pouco tempo. Né? Há pouco tempo. Existe diferença entre o Eric ativista dos direitos dos animais e o Eric político, parlamentar, uma figura que tem, claro, vinculações partidárias, vinculações com lideranças políticas, com o governo. Você demarcou essa diferença já? Existe, né? Existe sempre as funções, né? Por exemplo, um protetor. Eu não deixo de ser protetor por estar na política. Continuo com o meu coração. Só que na política existem os caminhos para que a gente possa fazer, né, cavar, lutar, articular. E aí você vai ter que ter habilidades que no dia a dia de um protetor não é possível. Você está em outro mundo. Protetor, a gente está ali querendo salvar imediatamente ali a questão da fome do animal. O animal está sendo agredido, a gente vai lá tentar salvar o animal está sendo abandonado, a gente... São funções diferentes. Então, como eu estou agora no lado de cá, também da política, conheço bem o lado do ativismo, né? Em relação à defesa dos animais, mas no lado aqui da política, a gente tem que ter um olhar político para conseguir recursos, para conseguir articulações, para que as políticas públicas voltadas para os animais sejam efetivadas, de fato. Então, isso tem que ter uma habilidade. Precisa de uma habilidade política para isso. Não basta ser apenas protetor, né? Apenas conhecedor da causa. Você também tem que ter agora e desenvolver o seu lado político para poder conseguir fazer grandes coisas nas políticas públicas voltadas para os animais. Olá, amigas e amigos. Estamos aqui gravando o nosso Cena Legislativa. E agora a gente está fazendo uma rodada com os vereadores que foram eleitos recentemente e vão iniciar aí a 20ª legislatura.
E estamos aqui com um bate-papo para saber sobre os projetos, sobre as grandes questões, sobre análise de conjuntura. É impossível falar sobre projetos sem fazer análise de conjuntura, né? E o nosso convidado de hoje é o vereador Marcelo Mendes, do PL, que vem aqui. Primeiro, quero agradecer, vereador, a sua presença, a sua participação. Você é um vereador bastante atuante no debate da Câmara Municipal e está presente nos grandes debates. Então, tem tudo a ver com o Cena Legislativa, com a nossa discussão. E eu já vou começar fazendo uma provocação, né? Uma questão para a gente pensar aqui, para quem está acompanhando o Cena Legislativa, para o seu público também, que votou em você ou que não votou, mas quer conhecer mais sobre o político, o vereador Marcelo Mendes. Marcelo, o que é que você pretende, né, a partir agora de 2025? Qual é a marca que você quer imprimir na Câmara Municipal de Fortaleza? O que é que você quer? A gente sabe que cada período, cada legislatura, ela tem uma cara, né? Ela tem uma conjuntura, Sim. Ela tem uma correlação de forças. A gente sabe que a correlação de forças que inicia na Câmara Municipal de 2025 é diferente da legislatura passada. Tendo em vista tudo isso, fazer uma pergunta de fundo. Como é que você quer ser lembrado no final dessa legislatura? Bem, primeiro fazer uma saudação aos amigos do Cena Legislativo, os amigos da técnica, o jornalismo da casa, da TV Fortaleza, aos fortalezenses todos. A você um abraço carinhoso. Obrigado, querido. Eu pretendo ser lembrado como alguém que teve a possibilidade de fazer as duas coisas básicas e necessárias, né, que a nossa lei orgânica do município exige de um vereador. Apresentar boas ideias, bons projetos, né, e fiscalizar o executivo. Eu não gostaria de ser um vereador capenga, que só fiscalize, 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 critique, 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 e não apresente nenhuma solução. Também não quero ser um vereador de apresentar, como eu estou agora durante o recesso, em janeiro, com uma campanha, né, que eu iniciei ano passado, em julho, no recesso de julho, que agora estou repetindo, que é um projeto todo dia. Enquanto os outros descansam, eu dou uma trabalhada. Então, não adianta também apresentar muito projeto e se calar ou calar diante de algum equívoco que, porventura, o executivo, né, cometa. Sim. Portanto, eu pretendo ser marcado com as duas coisas. Alguém que critica, mas também que apresenta soluções razoáveis. Acho que criticar por criticar é muito pobre, é muito pequeno. Sim. E também oferecer projetos, mesmo que sejam boas ideias, deixando de lado essa questão da fiscalização, que é uma missão, assim, uma competência fundamental do legislador municipal, eu acho também equívoco. Então, trabalhar e pensar. Trabalhar e planejar, trabalhar e apresentar, trabalhar e solucionar. Perfeito. Nesses dois eixos, primeiro, projetos. O que seriam os projetos prioritários, né? Assim, o que você acha que vai demandar mais sua atenção, mais articulação? Claro que sempre que você protocola um projeto, você quer ver aprovado e... É como filho, né? Então não tem como gostar mais de um que de outro. Você quer ver aprovado e executado, né? Sim. Mas a gente sabe que a realidade do legislativo, você não pode executar tudo aquilo que você propõe, até porque você depende dos seus pares, né? Aprovação e depende também de uma série de fatores. Mas quais são os projetos que vão merecer uma atenção especial do vereador Marcelo Mendes? Aqueles que cortem custo da máquina, cortem gasto da máquina e abram espaço de trabalho e oportunidade de geração de emprego e renda para o fortalezense. Se nós não diminuirmos o número da máquina, o tamanho da máquina, o peso da máquina, e se nós não dermos oportunidade ao fortalezense, nós não estaremos, nenhum de nós, vereador, a própria Câmara, a instituição, não estará fazendo coisa alguma. Porque nós vivemos dias muito difíceis. Nós todos fortalezenses encontramos, e não preciso entrar em detalhes, o atual prefeito encontrou uma máquina com comprometimentos graves, sérios. Uhum. Eu venho dizendo isso há 4 anos. Só que agora as pessoas acreditam, né? Enquanto existe uma expectativa de poder com a gestão Sarto, enquanto algumas forças políticas, eleitorais, partidárias, enquanto eles achavam que Sarto poderia ser reeleito,
Enquanto eu falava e denunciava e mostrava, eles silenciavam. Porque tinham a esperança de continuar na máquina, ou continuar no emprego, ou na assessoria, ou na secretaria, no que fosse. Hoje, né, com tudo descortinado, nós sabemos o que aconteceu nos últimos 4 anos. A saúde está doente, está falida, a educação, a assistência social, os terceirizados das creches, dos hospitais, nenhum deles recebeu, né, os fornecedores da prefeitura não recebem há 6 meses, a empresa que fornece ar-condicionado para o JF não recebe desde junho, né, a temperatura do JF, do centro cirúrgico, teve que ser elevada de 17 para 25 graus, porque não tem mais bata, não tem mais roupa para os pacientes, estão nus, deitados nas macas. Né? Eu denunciei, o Ministério Público denunciou e repercutiu na imprensa. Né? Ao longo de dezembro, também a empresa que fornecia refeição para os pacientes parou de fornecer, aí não tinha mais bata nem comida. Então, eu não preciso mais falar de mais nada. Né? Esse exemplo do JF já é o raio-x, o retrato do que aconteceu na cidade. Isso se repetiu nas creches, nas escolas, se repetiu com obras, se repetiu com terceirização. Porque a terceirização é muito boa para dar emprego e eleger os amigos. Porque você dá centenas e centenas de empregos. Agora, as pessoas esquecem que o custo disso um dia bate a porta. Né? Sim. Não existe dinheiro, como dizia Margaret Thatcher. Não existe essa figura do dinheiro público. O que existe é dinheiro do contribuinte fortalezense. O município, o tesouro, não produz riqueza. Nenhum estado, nenhum país produz riqueza. Quem produz riqueza são os atores políticos, os atores econômicos, os atores sociais. São as empresas, são as instituições, são os sindicatos. Eles produzem riqueza. Porque produzem trabalho, porque produzem tecnologia, porque produzem ciência, porque produzem algo. Sim. O Estado apenas se apropria do trabalho das pessoas e onera em mais ou em menos, né, a sua folha tributária. Então, quanto mais frágil, quanto mais despreparado for um governo, mais imposto ele cobrará. Mais imposto. Um governo está no seu ponto de ótimo no dia que ele cobrar imposto único e exclusivamente para sustentar o mínimo que um Estado deve ter, que é a segurança pública, no caso do Estado Federal, que é a defesa das nossas fronteiras, né? Que é o serviço público judiciário, essas máquinas de grande estrutura. No caso do Estado do Ceará, a polícia. Você não pode imaginar privatizar a polícia. Você não vai imaginar privatizar a saúde pública. Tem que ter saúde pública e de qualidade. Dinheiro, imposto é só para isso. Para o resto... Marcelo, falando em onerar, já que a gente está falando aqui de onerar, imposto, taxa, como é que você viu a revogação da taxa do lixo? Talvez um dos temas mais discutidos, né, no último ano da gestão Sarto e que foi retomado logo, uma das primeiras promessas e uma das primeiras ações do prefeito Evandro Leitão. Como é que você viu esse movimento, Marcelo? O prefeito acertou no conteúdo, só errou na forma, que é o mais importante. Porque eu vinha defendendo há muitos anos, eu sou autor eu sou um dos. O vereador Júlio Brise é autor de outra, e a própria Procuradoria-Geral do Estado também é autora de uma terceira ação, né? Eu sou autor de uma ação contra a taxa do lixo e contra a lei que regulamentou a taxa do lixo. Na verdade, eu tenho 2 ações contra. E eu venho historicamente defendendo a queda dessa taxa. Então, eu falo, né, com tranquilidade, conhecimento de causa. O erro foi nós termos revogado algo, o prefeito cumpriu a palavra, já no primeiro dia de seu mandato. No entanto, nós deveríamos ter anistiado as 70 mil famílias fortalezenses que estão com os nomes negativados e com o nome no prego nos cartórios. A anistia, que foi um projeto que eu apresentei, projeto 02. O segundo projeto dessa legislatura é de minha autoria, o primeiro também, é exatamente o que eu faço uma indicação ao prefeito para que ele anistie esses 70 mil fortalezenses que devem 84 milhões de reais. Né? Que para a prefeitura é nada, isso é nada. 84 milhões de reais é nada. E também o projeto de indicação, o 003, que resolve o problema de quem pagou em dia. Porque a gente fala muito de quem não pagou e está com o nome no cartório. Mas é aquele fortalezense que pagou, que fez um esforço danado, né? Tirando, às vezes, né, de algo essencial e fundamental da sua casa. Para honrar, esse então, né, um recebe anistia e este outro vai ficar o dito pelo não dito, pelo feito? Não. Aí nós também apresentamos um projeto de indicação
para que o prefeito, não podendo devolver em espécie, porque a gente sabe da dificuldade da prefeitura, Isso. promovesse um encontro tributário, né? Um encontro de contas e abatesse o valor pago do IPTU do ano de 25. Que não tem problema, não teria problema nenhum, porque o IPTU da cidade de Fortaleza, ele responde por apenas algo perto de 5% do orçamento de Fortaleza total, é representado pelo IPTU. Então, um impacto daquelas pessoas nesse universo de 5% que pagaram em dia e precisariam ter um crédito, não chega a 0,5% dos 5%. Portanto, nós estamos falando de um valor insignificante, que o prefeito perdeu uma excelente oportunidade de começar bem a sua gestão. Ele cumpriu a palavra, como quem diz, rapaz, eu vou cumprir, mas aqui no meio eu vou colocar uma casca de banana, ninguém vai dizer que eu não cumpri, que eu cumpri, só que eu não vou fazer o necessário, só que eu não vou fazer o justo, só que eu não vou fazer o certo. Quando alguém reclamar, eu digo, eu cumpri. Então, eu acho que foi um equívoco, eu acho que foi um erro, não revogar, claro. Sim. Eu estou me referindo, né, à forma como ele mandou a mensagem para a Câmara. A forma foi um equívoco. Nós precisaríamos ter revogado, nós precisaríamos ter anistiado e nós precisaríamos ter feito crédito tributário para quem pagou. Diretamente. Sim, claro. Perfeito. É o que eu teria feito se eu fosse prefeito. Olá, amigas e amigos que acompanham o Cena Legislativa, o nosso programa semanal de temas que realmente importam, impactam o cenário legislativo, municipal, estadual e federal, que nos acompanham nas redes sociais, que estão aí ligados na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui gravando mais um programa e conversando com os vereadores que vão atuar na 20ª legislatura, que já estão trabalhando antes mesmo do início dos trabalhos legislativos, já estavam articulando nas comunidades, conversando, debatendo temas. E o nosso convidado de hoje é o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB, a quem eu agradeço o espaço, a quem eu agradeço ter aceitado aqui conversar com a gente. E vamos aqui discutir as prioridades, os temas que serão o foco do vereador. Obrigado, vereador. Olá, Cleiton. Eu que agradeço o convite. Imensa alegria poder participar aqui do programa Cena Legislativa para falarmos um pouco tanto da cidade de Fortaleza, como um pouco do nosso mandato, daquilo que a gente espera para esses próximos anos aqui na nossa cidade. Perfeito. Jorge, a gente sabe que o vereador ele tem uma série de ações, uma série de projetos, ele atua nas mais diferentes frentes e para que ele tenha realmente efetividade, ele acaba priorizando algumas ações para que ele possa responder à sua base, responder ao seu eleitorado, à própria cidade, como você bem falou. Agora, em 2025, aquelas pessoas que conhecem o Jorge Pinheiro ou que não conhecem, que estão aqui assistindo pelas redes sociais, pela TV, o que é que elas devem esperar do vereador Jorge Pinheiro em termos de ação parlamentar agora para 2025? Como a gente já vem dando sequência, né, pela graça de Deus, nós estamos indo agora para o nosso 3º mandato consecutivo. Muitos daqueles que me conhecem têm, de fato, feito crescer, inclusive o número de pessoas que têm apoiado o nosso mandato, exatamente como um reconhecimento de que aquilo que nós temos feito ao longo dos 2 primeiros mandatos, aquilo que fizemos, teve sim um agrado com aquele que é nosso eleitor, que fez também com que nós fôssemos crescendo, né? Na primeira legislatura tiramos quase 6 mil votos, 5.969. Na outra, em 2020, né, crescemos aí para 8.319 e agora 11.355 pessoas que confiaram para que nós pudéssemos representá-las ao longo aí desses próximos 4 anos. Então, o que elas têm a esperar é exatamente aquilo que a gente sempre foi muito claro no nosso trabalho em relação às defesas que nós propomos, às bandeiras que nós defendemos, a bandeira da vida, da família, dos valores cristãos, e dessas bandeiras decorre todo o nosso trabalho, que acaba sendo um trabalho também voltado não só para a fiscalização do Executivo, mas também para propor reformas, requalificações de praças, de equipamentos públicos, porque eles vão servir à família fortalezense, portanto, acaba sendo parte da defesa da família.
A defesa dos mais vulneráveis, como, por exemplo, pessoas com deficiência, fibromialgicos, pessoas com doenças inflamatórias intestinais, doenças raras. Essas pessoas também são alvo do nosso mandato para que nós tenhamos políticas públicas adequadas para atender às necessidades que elas têm, que é diferente da minha, da sua, né? E que precisa ter atenção. E isso acaba sendo também decorrência da bandeira da vida, né? Da defesa da vida. O nosso trabalho, que é voltado também sempre para uma coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive, acaba sendo também uma decorrência da outra bandeira, que são os valores cristãos. Então, por isso que a gente sempre faz um trabalho voltado aí para a honestidade, para termos aí, de fato, um combate à corrupção, para buscarmos termos uma cidade melhor, mais digna. Se nós tivermos bons cristãos, consequentemente, o bom cristão será um bom cidadão, teremos uma cidade mais voltada para a paz, em vez de amargarmos, né, como temos amargado, o título de uma das cidades mais violentas, né? Se não me engano, Fortaleza está hoje como a 4ª capital mais violenta. E também, em termos de suicídio, a gente amarga o título de 2ª cidade com maior número de suicídios, perdendo só para São Paulo. Então, são ações que nós precisamos ter e propostas que possam ser uma resposta a esse nosso drama de nossa cidade. Então, as pessoas acabam tendo essa expectativa. Quais são as propostas que nós temos para combater, por exemplo, o suicídio? Muito embora nós não sejamos do executivo, mas há propostas nossas que já foram, inclusive, implementadas, como, por exemplo, o Plano Municipal de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. Foi algo que a gente vinha solicitando ao prefeito, então o prefeito Roberto Cláudio. Ele iniciou uma discussão junto com vários organismos da sociedade, Ministério Público, Defensoria Pública, várias associações que cuidam de pessoas com ideação suicida. E assim é nesse sentido que a gente vai colhendo as demandas e vai propondo programas, ações e projetos para a cidade de Fortaleza. Perfeito. Vereador, o senhor falou aí da questão do executivo. A gente sabe que o parlamentar, ele propõe, ele fiscaliza, mas ele não conta com os recursos que o executivo tem diante de si. Como é que está o seu diálogo nesse momento com a nova gestão, com o prefeito, né? Como é que está a sua relação com a administração Evandro Leitão? Eu posso dizer que a gente ainda está no começo, né? Evidentemente, eu não posso deixar de também deixar muito claro que hoje eu estou ocupando a posição de oposição, né? E aí, com isso, a gente acaba fazendo críticas mais duras, muitas vezes, mas sempre no sentido propositivo. O que nós queremos, enquanto oposição, não é que o governo se dê mal, não é que o prefeito tome decisões erradas, não é porque o piloto do avião não é aquele que eu queria que eu vou desejar que o piloto do avião se dê mal. Se ele se der mal, todos que estão no avião vão se dar mal. Então não é esse o nosso desejo. A gente sempre tem buscado propostas, tanto enquanto estávamos numa base, e eu mesmo na base do prefeito Sarto, do prefeito Roberto Cláudio, sempre eu guardei uma independência, tanto é que, por exemplo, quando da votação da taxa do lixo, eu votei contra e trabalhei para que ela não fosse aprovada, enquanto proposto ali pelo prefeito Sarto, mas sempre busquei ter um diálogo muito aberto. É assim também que eu quero e espero que com o prefeito Evandro Leitão aconteça. Atualmente, assim, eu não posso dizer, a gente ainda está muito no começo, muito embora eu conhecesse o prefeito Evandro Leitão enquanto deputado estadual, presidente também da Assembleia Legislativa, a gente pôde ter vários momentos de diálogo e assim ver que é um homem também do diálogo. Espero que agora, na condição de prefeito, mesmo que eu esteja ocupando o lugar de oposição, que haja o respeito, o diálogo e que ele possa entender que o nosso objetivo é esse, é levar as demandas da população. Ninguém está pedindo nada, eu não estou pedindo algo para mim, mas para a população. Nesse intuito e com esta abertura, eu acredito que dá para a gente contribuir de maneira propositiva, não aquela oposição que pretende simplesmente criticar por criticar ou se opor por se opor, mas sempre com essa
esse pensamento de ser propositivo, de verificar que houve um erro aqui, que houve um erro acolá, não querer fazer com que o erro seja o sobressalto, mas querer que hajam as correções para que o fortalezense possa ter ganho. Então, atualmente, eu ainda estou nessa fase de ver como é que vai ficar. Ainda não tive nenhuma reunião, agora ele já prefeito de Fortaleza, ainda não tivemos nenhuma reunião, ainda não fui recebido por ele, também não pedi ainda essa reunião, porque eu também estou esperando que haja, que sente a poeira né, da gestão anterior, principalmente porque esse final de gestão do prefeito Sarto, infelizmente, eu considero que foi trágica, né? A gente sabe, aí não adianta querer jogar sujeira para baixo do tapete. Infelizmente, esse final de gestão foi trágico, principalmente para a saúde, para o fortalezense de uma maneira geral. A gente espera que o prefeito Evandro possa sentar a poeira, se apropriar de todas as informações, de tudo aquilo que é próprio da gestão pública, e aí sim a gente vai poder marcar para sentarmos, conversar, expor e propor aquilo que a gente pensa enquanto oposição, que também deve ser acolhido, ouvido pelo gestor. E acredito que, pelo histórico dele, ele dará abertura para esse diálogo. Olá, amigas e amigos que estão assistindo nossa cena legislativa, amigos da TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui dando continuidade à nossa rodada de debates com os vereadores que foram eleitos em 2024 para iniciar em 2025 a 20ª legislatura. E a cada novo programa, um novo debate, um novo vereador e um novo tema de discussão. E o tema de hoje, a discussão de hoje, é com a vereadora professora Adriana, do PT, que tem várias novidades, vários novos espaços ocupados. Ela estava falando aqui comigo antes do programa iniciar. Não dá tempo, tanta coisa num programa só. Então, ela vai aqui apresentar um pouco as suas prioridades, o que é que ela está pensando para 2025, né? Quais são os seus destaques na Câmara. Professora Adriana ficou como suplente. 2 anos, não foi, Adriana? Quase 2 anos. Quase 2 anos, e agora foi eleita pelo PT. E aí tem vários desafios. Assumiu a presidência da Comissão de Educação, comissão fundamental para os trabalhos da casa, não apenas na relação com servidores, mas também com a rede de ensino, com as escolas, com os estudantes. Ela vai falar um pouquinho. Assumiu também a Procuradoria da Mulher pela primeira vez, não é? A primeira vereadora. Adriana, uma vereadora, assumiu esse espaço. E aí, muitas outras questões ela vai trazer aqui para a gente. Primeiro, agradecer, Adriana, você tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente no Cena Legislativa, que é um programa de debate das redes sociais, da TV Fortaleza, TV Câmara Fortaleza, trazendo aqui um pouco da sua experiência, do seu olhar, da sua vivência, que eu já sei que extrapola a educação. Você passou ao longo da sua experiência no Legislativo, passou a caminhar por outros espaços e já tem uma experiência que extrapola a sua experiência de sala de aula, a sua experiência de gestora escolar, que eu sei que você tem. E aí, eu quero que você fale um pouco o que é que você pensa para 2025. Bom, Cleiton, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço de estar aqui mais uma vez. Da outra vez eu ainda estava aí na condição de suplência, mas a gente teve um bate-papo muito legal sobre a educação, né? Então, agradeço o convite e deixo o meu olá para todos que nos assistem, da TV Câmara Fortaleza, aqui da Cena Legislativa. E a gente assume esse mandato em 2025 cheio de perspectivas, né? Como você falou, eu estava numa condição de suplência, eu tive 3.815 votos na primeira eleição, eleição muito difícil, com pandemia, escolas fechadas, eu sempre fazia esse resgate. E aí eu aproveitei muito bem, acredito que nós soubemos aproveitar muito bem o mandato de suplência. Foi um ano e 9 meses, na verdade, mas um mandato que a gente teve dentro das escolas, nas periferias, sendo uma referência para os movimentos sociais, sendo uma referência para os movimentos sindicais, né? Sendo uma referência para a minha categoria de professores, para a luta das mulheres.
E aí, toda essa luta e essa visibilidade que o mandato fez com que a gente tivesse, nos credenciou para que o povo quisesse o nosso retorno, né? E aí eu participei das eleições de 2024, eleição também muito difícil, muito disputada, né? Mas saímos com uma grande vitória, saltei de 3.815 votos para 8.080 votos. Eu fui a segunda mais votada da federação, PT, PV, PCdoB, a primeira mulher mais votada da federação. Então, isso mostra muito sobre como nós podemos, dentro de um mandato, fazer muita coisa para que o povo perceba a importância de estarmos lá dentro, dentro do legislativo, né? E aí a gente vem dentro dessa perspectiva. Quando eu estava na legislatura passada, eu cheguei a ser líder da oposição na Câmara, né, com pouca experiência, mas líder da oposição. E a gente fez uma oposição séria, forte, de denúncias e de perspectiva de melhoria para a cidade. E isso também mostrou a força que a gente pode ter através de um mandato. E agora eu estou aqui, né, num mandato eleita, um mandato nosso, para ter 4 anos de muito trabalho, cheia de perspectivas e de confiança da coisa que vai dar certo, e assumindo esses desafios como você colocou, né? Acho que eu assumi alguns desafios que eu tenho certeza que vão trazer muito retorno para a cidade, né? Hoje eu estou na mesa diretora como vogal, que é suplente, né? Mesa diretora da Câmara. Fui convidada fui eleita, né, pelos meus pares para ser a presidente da Comissão de Educação, que para mim é uma grande honra e era algo que eu desejava muito no sentido de pautar as principais pautas da educação, dos professores, dos servidores, dos funcionários da educação, dos alunos, das escolas. Nós temos uma pauta extensa em relação à educação, né, do nosso município. E eu quero, a partir da Comissão de Educação, a gente trazer, né, resgatar todas essas pautas e valorizar ainda mais a minha categoria, que eu sou professora, valorizar os servidores, melhorar nossas escolas, criar políticas públicas de permanência dos alunos na escola, de melhoria das condições de aprendizado dos alunos na escola, como, por exemplo, o prefeito anunciou recentemente que vai estar climatizando todas as salas de aula. Para quem é professor, aluno, servidor que trabalha em escola pública, sabe a importância de uma política dessa. Hoje o prefeito, né, hoje, 25 de fevereiro, o prefeito anunciou uma série de incrementos para dentro da escola para incentivar brincadeiras e na hora do intervalo, para poder substituir o celular diante da lei da proibição do celular. Então, é muito bacana a gente poder ajudar, contribuir nessas ações. Assumir também agora, como você colocou, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal. E nós tínhamos uma particularidade, Cleiton, que a Procuradoria da Mulher da Câmara, embora a gente seja da capital, né, do Estado, nossa Procuradoria ela só foi inaugurada, instalada e aprovada a lei em 2023. Nós somos 184 municípios. Em torno de 130, 134 tem procuradorias. E o município de Fortaleza foi um dos últimos a ter uma procuradoria na Câmara Municipal. E quando a lei veio, ela veio dizendo que quem era procuradora não era uma vereadora. Nós éramos o único município do país em que a procuradora não era uma parlamentar. Então, que é um contrassenso, né? Totalmente contrassenso, porque a gente precisa ter uma parlamentar lá, porque a questão da procuradoria ela tem como responsabilidade, né, como dever, tarefa, o atendimento às mulheres vítimas de violência, um acompanhamento, uma orientação, mas não são só as mulheres da sociedade de uma forma geral. Nós temos as parlamentares, que também precisam de um apoio, um suporte nos seus mandatos, fortalecendo o mandato das mulheres. Nós também sofremos violência política de gênero e a gente tem que ter uma procuradoria que possa estar andando lado a lado com as mulheres, né? E por isso que é tão importante uma procuradora ser uma vereadora. E aí a gente, né, o presidente Léo Couto, junto com a mesa diretora, fez a alteração na lei, que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Rapidamente o prefeito sancionou e
o presidente Léo Couto me convidou para ser a nova procuradora da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara. Claro que eu aceitei, porque é uma pauta muito importante para mim também. As mulheres, a pauta das mulheres é uma das pautas prioritárias dentro do meu mandato. Então, a gente vem nessa perspectiva. Assumi na quinta-feira, foi quinta-feira da semana passada, né? Foi dia 17, 18, alguma coisa assim. Então, assumi recentemente e estou aqui, nessa perspectiva de ser a procuradora da mulher na Câmara Municipal, já aí com a agenda cheia de visitas, de palestras, de ações, de atendimentos na própria Câmara às mulheres do nosso município. E eu acredito que vai ser mais um equipamento em defesa das mulheres. Olá, amigas e amigos que estão assistindo o nosso Cena Legislativa, amigos que estão acompanhando pelas redes sociais, pela TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui dando continuidade à nossa discussão com os vereadores que foram eleitos em 2024 para a 20ª legislatura, buscando aqui acompanhar os temas, as discussões, as prioridades desses parlamentares para o ano de 2025. E o nosso convidado é o vereador Soldado Noélio, que vai trazer aqui um pouco... a gente sabe que os projetos são os mais variados, as pautas e as lutas são as mais diversas, mas primeiro agradecer, vereador, você tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido, né? Tá aqui com a gente no Cena Legislativa, fortalecendo esse espaço tão importante para o debate democrático e já começando aqui fazendo uma pergunta, uma questão, uma provocação, dentre as inúmeras questões que você vai trabalhar em 2025, qual é aquele tema que você, ao finalizar 2025, você queria que avançasse na Câmara? O que é que você vai dedicar a sua atenção especial agora, ao longo do ano de 2025? Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite, parabenizar aí pelo Cena Legislativa, uma oportunidade da gente poder falar sobre o nosso trabalho. E assim, quem conhece a minha história sabe que eu já fui policial, né? Tanto que eu escolhi o nome legislativo, o nome parlamentar, escolhi manter os soldados, né? Que eu fui soldado da Polícia Militar, Soldado Noélio. Então essa é a pauta em que a gente tem mais expertise, que a gente tem mais conhecimento, que a gente já trabalhou e já atuou na área. Então, naturalmente, essa é a pauta que a gente vai trabalhar de forma mais incisiva durante todo o nosso mandato, não só no ano de 2025. Então, a gente vai trabalhar por uma guarda municipal fortalecida. Quando a gente fala de segurança pública, a Constituição ela prevê que a segurança pública ela é um direito de todos, mas ela é um dever do Estado. E quando fala Estado, não está falando só de governo do Estado. Está falando da União, que tem o Ministério da Justiça e a Polícia Federal. Está falando do governo do Estado, que tem as polícias militar, Polícia Penal, né? Todas as polícias a nível de Estado. E está falando também da Prefeitura, que tem a sua Secretaria de Segurança do município, com a sua instituição que trabalha a segurança pública, que é a Guarda Municipal. Então, é trabalhar pelo fortalecimento da segurança pública a nível municipal, que a Prefeitura possa atuar cada vez contribuindo mais nesse sentido. A gente tem, obviamente, o braço da nossa guarda é limitado, porque o efetivo é pequeno, mas pode contribuir bastante fazendo a segurança nos espaços públicos, nas areninhas que a gente conseguiu construir, a cidade conseguiu construir várias areninhas, dando uma oportunidade de lazer para a comunidade. Precisa ter lá uma equipe da guarda fazendo a segurança nas praças, nas areninhas, nos hospitais. A gente teve casos de homicídio dentro de hospital. Lembra, quem não lembra, dentro do IJF, uma decapitação de um funcionário trabalhando. Então, é importante que a nossa instituição de segurança possa dar segurança nessas áreas, nas escolas, postos de saúde, nas praças. Obviamente, no que for possível, a guarda possa estar lá fazendo seu trabalho, seu papel e tendo o devido reconhecimento por esse trabalho. Essa é a nossa principal prioridade. Vereador, na campanha de 2024, eu lembro, e quem está nos assistindo lembra também, que houve um debate muito incisivo até sobre qual seria o papel do prefeito nesse aparato de segurança que você mencionou, né? Você tem o governo federal, o governo do estado e o governo municipal, mas qual seria, de fato, o papel do prefeito nesse aparato? Você mencionou a guarda, mas
hoje, a gente pensando hoje, saindo um pouco daquele frisson e das paixões da campanha, das eleições em si, qual é o papel, de fato, como o prefeito pode participar e ser protagonista num debate sobre segurança pública, numa cidade tão violenta como Fortaleza? Eu vou começar essa resposta que você me indagou falando de um fato do que aconteceu. Eu já fui vereador de Fortaleza, fui eleito nessas eleições, mas já fui vereador em 2017, 2018 e depois deputado estadual por 4 anos. Né? E voltei agora a ser vereador de Fortaleza. Quando eu fui eleito em 2016 e assumi em 2017, a minha primeira viagem de trabalho foi para São Paulo. E lá eu fui conhecer a Guarda Civil Metropolitana, que é a Guarda Municipal de São Paulo. Cheguei lá, vi a guarda trabalhando numa praça, dando segurança pública para a população. Inclusive, achava que era uma equipe da Polícia Militar. Quando eu me aproximei, eu vi que era a Guarda Municipal. Aí eu falei, muito legal o trabalho de vocês, essa questão de dar segurança para a população aqui na praça, nesse espaço. E eu falei para ele, eu sou vereador de Fortaleza, eu estou brigando lá para lutar para que a guarda possa ter o direito ao porte de arma institucional, trabalhando, é um profissional de segurança. Ele, e lá não tem não, isso não tem. Aqui, aí eu disse assim, ele falou, né? Aqui em São Paulo a gente tem um porte de arma institucional desde 1985. Olha o atraso que a nossa cidade estava. A Guarda Municipal de São Paulo, capital, ela já era armada desde 1985. E nós estamos hoje no ano de 2025 e a nossa Guarda Municipal, até hoje, ainda não é completamente armada. Há efetivos, parte da Guarda aqui tem o direito ao porte de arma, pelo decreto da prefeitura, mas há algumas inspetorias da guarda que não têm o direito à arma, o que é um absurdo. Você imagina, por exemplo, que há uma ocorrência de violência, que houve, inclusive, assassinatos dentro de uma escola. Aí se aciona a instituição de segurança do município, Guarda Municipal, a Inspetoria de Segurança Escolar. Ela vai se deslocar lá para o local, imagina uma escola no Janguru Sul, um bairro que é perigoso, que tem um domínio de facção. Como que o profissional de segurança do município vai lá na escola ajudar na segurança se ele está desarmado? E a facção está armada, e a facção acabou de matar uma pessoa com arma. Então, mas concluindo a resposta, inclusive, eu acho que eu até já tinha respondido um pouco antes, quando falo que há uma limitação, não é uma limitação de atuação, há uma limitação de estrutura, de logística, porque o efetivo da guarda é pequeno. Hoje, acredito que a Guarda Municipal deve ter em torno de 3 mil guardas municipais para uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. É óbvio que não vai dar cobertura, mas ela, dentro desse efetivo do que é possível, ela pode ajudar. Como? Nós precisamos priorizar o que é importante. A gente tem guarda no terminal, mas essa guarda no terminal está desarmada. Então, se um indivíduo estiver armado dentro do terminal, o que vai acontecer? Esse guarda municipal, ele não vai poder atuar. Ele está desarmado. Se tiver alguém armado, ele não vai atuar. Ele vai chamar uma equipe da Polícia Militar ou ele vai chamar uma equipe da Guarda que tenha o porte institucional. Isso é um absurdo. Inclusive, eu já conversei com o prefeito. Eu tive uma oportunidade de conversar com o prefeito, expliquei essa situação e ele se sensibilizou e percebe que isso é um equívoco. É importante que o profissional de segurança do município, que é pago com impostos que saem do bolso do cidadão, que ele tenha condição de dar segurança, porque senão não faz sentido. Como você contrata alguém para dar... Você vai fazer um evento, uma festa, ou você vai fazer um aniversário na sua casa, vai ter muita gente, você vai contratar uma segurança, alguém para lhe dar segurança na sua casa. Você prefere contratar alguém que tenha o porte de arma, que esteja armado para lhe proteger, ou você prefere contratar alguém desarmado para lhe proteger? Você acha que alguém desarmado vai ter condição de lhe dar proteção se vier alguém tentar lhe roubar, tentar lhe agredir na sua casa? A pessoa que estiver lá dando a proteção, se ela estiver desarmada ou armada, como que ela vai poder lhe dar mais proteção? Então é óbvio que nós precisamos dar a condição do trabalhador desenvolver a sua atividade. E a atividade de segurança, ela precisa ter, obviamente, numa cidade violenta como Fortaleza, ela precisa ter, obviamente, naturalmente, o porte da arma. Obviamente, com um treinamento, não existe nenhum lugar do mundo que se dê uma arma de fogo para um profissional sem dar treinamento. Então, é óbvio que terá o treinamento, assim como tem na Polícia Militar. Eu nunca havia portado arma na minha vida. Eu me tornei policial, fiz um curso, fui treinado e passei a portar. Como a guarda, inclusive, já tem setores que porta hoje porque foi treinado.
Olá, amigas e amigos da TV Câmara Fortaleza, das redes sociais, todos que nos seguem, nos acompanham aí já nessa história de sucesso que é o Cena Legislativa, o nosso videocast semanal com entrevistados, com temas, com discussões que realmente importam na arena legislativa. E aqui, toda semana, você já sabe, a gente traz um convidado que tem algo a dizer, porque tem gente que não tem nada a dizer, né? Então, a gente traz aqui para o nosso programa sempre convidados, parlamentares, especialistas que têm algo a dizer sobre as discussões que importam na arena municipal, no estado, no país. E o nosso convidado de hoje, ele tem algo a dizer, tem muito a dizer. O programa vai ser pouco reduzido, porque ele tem a dizer. A gente está aqui com o vereador Tony Brito, aqui de Fortaleza, do município de Fortaleza, e vamos dar continuidade à nossa série aqui do Cena Legislativa, discutindo com os parlamentares sobre as prioridades para 2025. A gente sabe que existem uma série de projetos, existem uma série de discussões, mas até para viabilizar essas ações, o parlamentar ele tem que priorizar algumas ações, algumas atividades nas comissões, algum debate que para ele é mais caro, é mais importante, toca a sua base mais de perto. E aqui, quem lhe conhece e quem também não lhe conhece, que é uma oportunidade, o nosso programa ele tem audiência em Fortaleza, no interior do estado, então é uma oportunidade também de conversar com esse público que tem interesse sobre a arena parlamentar e sobre as discussões. Então, já começo agradecendo, sei da sua agenda aí concorrida, das ações dentro do parlamento, nas bases, com os grupos. Então, assim, é difícil, viu, gente, você tirar um parlamentar do seu cotidiano e trazer, mas quando a gente tem aqui uma liderança, isso significa que essa liderança entende o papel da imprensa. Então, o tempo que é dedicado aqui a esse programa é um tempo dedicado também à importância da imprensa. Então, quero saber, já para começar lhe provocando, vereador, qual é a sua prioridade para 2025? O que é que você quer quando a gente chegar no final do ano de 2025, quando você chegar no final do ano de 2025, ter realizado, ter conquistado, ter aprovado? O que é que você pensa com mais atenção agora em 2025? Muito obrigado, Cleito Monte. Que felicidade poder estar sendo entrevistado por você, uma pessoa que eu admiro o seu trabalho. Como eu disse, já lhe vi em vários outros programas, obrigado, podcasts. Então, fico muito feliz e grato a Deus pela oportunidade, né, nesse plano existencial, eu poder representar o meu povo, eu poder lutar, porque a política, a representação é minha vocação. Eu estou aqui por pura vocação. Eu poderia ter seguido outros caminhos, outras situações profissionais, mas Deus foi me colocando nessa situação de representar e a gente faz isso com muito amor, vê como uma oportunidade. Desde já expressar minha gratidão a todos os 12.177 fortalezenses que acreditam em mim, foram lá e depositaram o seu sagrado voto na urna. Então, não tenho palavras para expressar minha gratidão. E vou trabalhar para que a gente possa desenvolver situações nesse ano de 2025, cumprir nossas metas. Uma das principais metas é cumprir com um trabalho de integração no setor de segurança pública, sim, integrar nossa Guarda Municipal, que não existia integração da Guarda Municipal com a Polícia Militar, a Polícia Civil, não existia. E a gente sabe que o crime organizado ele vem crescendo e a gente abrindo mão de um efetivo de 3.000 profissionais altamente qualificados que são os componentes da Guarda Municipal do município de Fortaleza. Recentemente o STF decidiu e reafirmou um entendimento nosso que as guardas municipais são sim polícia, são sim, exercem sim atividade de polícia administrativa, ostensiva e cidadã, de acordo com o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, e agora, mais recentemente, está sendo colocada dentro da PEC da Segurança Pública, que propõe
o Sistema Único de Segurança Pública, aquele que já tinha sido realizado há mais de 6 anos, mas que não vingou por conta, muitas vezes, de questões políticas. Sabíamos que não existia uma aproximação política do prefeito anterior. Não estou aqui querendo apontar culpados, estou aqui dizendo que o nosso trabalho será trazer uma integração, agora com o prefeito Evandro Leitão, com o governador Elmano, buscando, faço também parte sou conselheiro do Conselho Estadual de Segurança Pública. Amanhã teremos uma reunião já buscando essa situação, integrar a Guarda Municipal de Fortaleza, integrar as guardas municipais de todos os 184 municípios do estado do Ceará com os órgãos de segurança pública, a gente poder trazer mais segurança para a população. Mas, vereador, assim, diga aqui para quem está nos acompanhando concretamente. Muita gente fala de integração, né? Eu lembro que na campanha se falou muito assim, sobre a integração entre as diferentes forças, mas a gente sabe que tem, por exemplo, as forças do Estado obedecem ao comando do governador, as forças municipais obedecem ao comando do prefeito, obviamente, as forças federais têm um comando do presidente da República. Diga aqui para quem está nos acompanhando, concretamente, né, como é que você vê, né, já que é uma defesa sua, quando eu perguntei em termos de projeto, essa integração entre as forças, como é que se daria essa integração na prática? O cidadão que está nos acompanhando agora, que está nos assistindo pela TV, pelas redes sociais, o que é que mudaria, o que é que poderia mudar na vida dele com esse processo de integração? Integrar significa você multiplicar as forças. Significa você ter esse programa você joga na rede mundial de computadores e pessoas no Japão agora assistem. Você tem outras pessoas colaborando sem que você saiba. Nesse momento tem alguém operando satélites que irão levar essa transmissão. Na segurança pública, do mesmo jeito. É você integrar, é você saber que o sistema de guarda municipal, vamos supor, de Mossoró, vai estar integrado com a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte e vão comunicar informações. Se houver crime, comunica para a Polícia Civil e começa a investigação. Coisa que nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. Ontem saiu no Diário do Nordeste, está aí no Instagram do Diário do Nordeste, uma reportagem que o juiz falava que a produtividade e o tempo para julgar cada processo, como diminuiu, e ele deve isso ao uso da tecnologia. Estamos lutando. Enquanto representante, eu tenho a honra também de ser presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do estado do Ceará. Aqui já expresso minha gratidão também à minha categoria, a confiança que eles depositam no nosso trabalho, e dizer que não existia essa integração de forma alguma, não existia essa comunicação, e que hoje existe um esforço concentrado através de uma política nacional implementada pelo Ministério da Justiça, que nós temos Lewandowski como o nosso ministro, e também a orientação do presidente da República para que ocorra essa integração. Recentemente, está sendo elaborado o texto que está na Casa Civil e vai ser enviado para o Congresso Nacional, uma proposta de emenda à Constituição para alterar todo o artigo 144, que é o artigo que a Constituição fala sobre a segurança pública. E dentro desse artigo 144, nós teremos as divisões de competência, cada um dentro da sua competência constitucional. Como seria inviável produzir uma instituição só para todo o país, isso, porque o nosso país tem dimensões continentais. Isso. Se não dá para fazer uma polícia única, que a gente possa integrar as ações. Por exemplo, a gente integra as nossas ações da nossa polícia com a polícia do Rio de Janeiro. Uhum. Recentemente, houve uma prisão, eu sei que você acompanhou, sim. De alguns membros de uma facção criminosa, que eu não vou dar ibope para esses caras. Isso. E assim que eles desembarcaram no aeroporto, foram presos pela Polícia Civil. Um trabalho, uma integração já com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, já com a Polícia Civil com a Polícia Federal. Hoje, nós estamos trabalhando nessa integração. Veja como é importante. A Polícia Civil integrada com a Polícia Federal. Cada instituição ela vai ter a sua função precípua, todas colaborando entre si,
visando garantir a segurança do cidadão, até porque a própria Constituição fala que segurança pública é direito e responsabilidade de todos, dever do Estado. Mas é responsabilidade de todos, é dever do Estado. Mas todos nós devemos colaborar. Então, quando você tem a ocorrência de um crime, é obrigação da Polícia Federal e da Polícia Civil investigar. Só eles podem investigar, só eles têm competência para investigar. Mas fazer o policiamento ostensivo, preventivo, administrativo, dentro das suas esferas, dentro do seu campo de atuação, cabe à Polícia Militar, que tem uma abrangência em cada estado, tem a PRF, que tem uma abrangência nacional, e de acordo com essa PEC, se revoga a Polícia Ferroviária Federal e que se cria a Polícia Viária Federal, que é a Polícia Rodoviária Federal agora, ela irá fazer o policiamento ostensivo tanto das rodovias como das hidrovias e também das ferrovias. Olha só a importância da integração com o sistema de inteligência dentro dela. Se tiver ocorrência de algum crime, como se for concernente ao artigo 109 da Constituição, que é todas aquelas matérias referentes à União, de obrigação da União, será de competência da Polícia Federal e todo o resto será das polícias civis de cada estado. Recentemente tivemos a aprovação da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, buscando uma padronização nacional, e dentro dessa padronização tem a integração. Ou seja, hoje todos os esforços legislativos são voltados à integração. Nós estamos trabalhando na Câmara dos Vereadores para integrar, neste momento, também as guardas municipais ao Sistema Único de Segurança Pública, que também foi revisto na última semana pelo ministro da Justiça, incluindo devido à decisão, há 2 semanas, do STF, conferindo esse poder de polícia ostensiva e comunitária às guardas municipais. Então, essa integração fará com que a gente, na prática, tenha uma polícia só, voltada para a segurança do cidadão. Por isso, a gente está investindo em capacitação. Hoje mesmo, nós estamos tendo um curso de multiplicação de polícia comunitária e cidadã na Academia Estadual de Segurança Pública, em que policiais da Colômbia estão lá para formar multiplicadores, trazendo as experiências daquele país para cá, para que a gente possa aplicar, e a Guarda Municipal será uma polícia mais próxima do cidadão, que traga mais informação, que dê mais proteção, mais segurança, porque a participação do cidadão, da cidadã, ela é essencial. A informação é essencial. E hoje, com os mecanismos de inteligência artificial, de tecnologia, nós vamos empregar todo esse aparato tecnológico, está na Lei Orgânica da Polícia Civil, está na Lei Orgânica da Polícia Militar, está na Lei Orgânica das mais diversas instituições, para que a gente possa pegar todo esse mecanismo também, trabalhar essa informação e combater o crime organizado. Olá, amigas e amigos que curtem, que acompanham, que compartilham o nosso Cena Legislativa. Quem está nos acompanhando nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza, estamos aqui iniciando mais um programa de repercussão dos temas parlamentares. E o nosso convidado de hoje é o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Acrísio Sena, a quem eu já agradeço, Acrísio, você tirar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, debatendo temas de repercussão no Legislativo. Para quem não sabe, o Acrísio é presidente do Instituto Centec, licenciado, e vem fazendo todo um debate sobre ciência, tecnologia e inovação, e já informou aí, já trouxe para a tribuna que esses serão seus temas de destaque na Assembleia Legislativa. E aí eu já começo com essa questão, Acrísio. Você vai ficar na Assembleia, no primeiro momento, até novembro de 2025. Eu queria ficar 4 anos, mas vamos deixar só até novembro. Nesse período, Acrísio, qual é... A gente fala de ciência, tecnologia e inovação, é um mundo, né? Mas quais são os projetos prioritários? Qual é o ponto principal? O que é que você quer dar uma atenção especial na Assembleia nesse universo que é ciência, tecnologia e inovação? Não, primeiro eu queria agradecer o convite do programa Cena Legislativa, da nossa querida TV Câmara Municipal de Fortaleza, da qual eu tenho muita honra
já fui vereador 3 vezes, já tive a oportunidade de presidir também a casa, e hoje eu sou convidado. Muito orgulho, muita honra da gente estar aqui dialogando, meu querido amigo professor Cleiton Monte. Eu vou para a Assembleia Legislativa, já estou, aliás, na Assembleia Legislativa, com uma missão. Missão, primeira, da gente levar esse debate acumulado, da qual você também fez parte, desses 2 anos à frente do Centec. Nós estivemos juntos, nós sabemos plenamente do que é o Instituto de Ciência e Tecnologia e de Inovação, que é o Centec, que é um território que agora, recentemente, o governador Elmano de Freitas nos deu a honra de inaugurar o CVT de Fortaleza, nós estivemos juntos também. E essa marca da ciência, da tecnologia, da inovação, da transformação digital, esse debate foi muito intenso, nosso, nesses 2 anos à frente do Centec. Nós tivemos também uma contribuição muito forte de parceiros, como o nosso professor Raimundo Costa, da FUNCAP, como o Mauro Oliveira, do Instituto Dragão do Mar, como o Célio Fernando, como o meu querido Vauli Menezes, reitor do IFCE, Custódio, reitor da UFC, e Delbrando, reitor da UES. Olha só, que é uma academia só toda. Potência, né? Só líder, só gigante. Então, tem um debate acumulado muito forte, principalmente nessas áreas da tecnologia, da informação e da comunicação, esse debate sobre o ecossistema da inovação. O que é isso? É envolvimento da academia, das universidades, como eu falei, do setor privado, das empresas e do governo. Essa tríade aí podemos colocar, que hoje debate de forma muito contundente a importância da transformação digital no estado do Ceará. E o estado do Ceará ele tem as condições estruturantes que outro estado do Brasil não tem. Não tem. Pouquíssimo estado tem um cinturão digital. O Ceará tem. Já quase 80% pronto, e até o final de 2026 nós temos 100% da cobertura da internet nas cidades do interior. Isso é uma coisa nossa. Sim. Segundo, nós termos fibra ótica partindo da Praia do Futuro, de Fortaleza para o mundo. Isso é uma outra questão. A outra, a nossa condição geográfica. A ligação pelo oceano, essa ligação geográfica com a América do Norte, com a Europa, com a África, é muito forte. A outra condição, os avanços das energias renováveis. O Ceará tem um vasto parque eólico, um vasto parque de energia solar e avança de maneira muito contundente em várias parcerias nesse ecossistema empresarial FIEC, universidades e governo do estado do Ceará, hidrogênio verde. Então, todas essas condições dão uma munição muito grande para a gente ter uma atuação parlamentar forte. Eu já cheguei na Assembleia propondo a criação de uma frente parlamentar de desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação, né, e da transformação digital. Obviamente que tudo isso só tem sentido se houver sustentabilidade. Nós sabemos que todos os impactos, mesmo que são energias renováveis, existem impactos na natureza. Existe impacto no meio de vida da população. Existem impactos econômicos, sociais e políticos. Não tem nada que envolva a natureza que não tem impacto, mesmo nas energias renováveis. Então, nós temos que ter essa máxima da sustentabilidade. Você imagina um data center só, um data center que venha se instalar no PECEM, consome mais energia do que 8 milhões de cearenses. É um negócio que precisa se analisar. Impactante. Impactante. Então, é essa base que envolve esse debate da inovação e da transformação digital, que envolve as energias renováveis,
que juntos, quando encontra as duas no viés da sustentabilidade, leva esse potencial da tribuna para a gente poder fazer. E isso se desdobra em projetos de lei, se desdobra em iniciativas para o governo, audiências públicas, reuniões técnicas, é um mundo que se abre dentro do parlamento que nós estamos chegando agora. Por isso que nós colocamos a Cris Sena, o deputado da inovação. Né? A Cris, falando em inovação e explorando aí um pouco a sua atuação agora inicial na Assembleia, eu queria que você falasse um pouco para o nosso público que está nos acompanhando sobre a sua ação para alterar o programa de alfabetização da idade certa, né, do senador Cid Gomes, e inserir o letramento digital, uma produção aí de todos esses pesquisadores que você citou aí na sua fala, e é uma luta que você já publicou vídeo, é uma luta que você já está articulando na Assembleia Legislativa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa medida e por que você resolveu endossar esse movimento. Não, o movimento é do Iracema Digital. Quem puxou esse debate foi o grupo do Iracema Digital, da qual nós fazemos parte, né? Nós somos do Iracema. O senador Cid Gomes foi o relator do programa de alfabetização na idade certa, o PAIC, que surgiu lá em Sobral. Foi em Sobral que surgiu o PAIC, virou uma política, depois do Ceará, virou uma política nacional. E o Cid foi o relator. À luz, quando o pessoal pegou a lei, viu que havia uma lacuna do ponto de vista da utilização das ferramentas digitais, da inteligência artificial, para também suprir essa questão determinante da alfabetização na idade certa dos alunos. E aí surgiu a ideia de fazer, primeiro momento, uma emenda parlamentar, mas a emenda parlamentar não chegou a vingar. Por quê? Porque ela já tinha sido votada no Senado. Mas pode ser uma emenda parlamentar para a Câmara dos Deputados. Perfeitamente, cabe perfeitamente e está impecável. Ela, obviamente, dentro da questão da ética, dentro da questão do respeito à dinâmica da criança e da adolescência, do respeito aos padrões psicológicos, psicossociais da infância, respeitando tudo isso, mas nós não podemos abdicar, à luz do século XXI, de nós trabalharmos o letramento digital, se apropriando de ferramentas digitais e também de inteligência artificial. Por isso que o Conselho Nacional de Educação já lançou uma resolução, já também indo ao encontro desse debate que o Iracema Digital levantou aqui. Eu sou o quê? Eu sou o vetor, né? Eu sou, posso dizer, a ponta de lança para levar esse debate. Primeiro, nós chegamos até o senador Cid Gomes. Nós estamos já buscando essa agenda. Depois, nós acharmos a bancada federal para ter alguém que subscreva. Depois, o seguinte, isso pode também se desdobrar numa política estadual, instituir uma política servindo de orientação para as prefeituras, porque as prefeituras é quem fazem a parte do ensino fundamental, principalmente a parte da alfabetização, não é responsabilidade direta do Estado, embora o Estado tenha responsabilidade no acompanhamento, no impulsionamento disso, mas a responsabilidade direta é das prefeituras. Olá, amigas e amigos do Sena Legislativo, seu programa semanal de debates que existem, que repercutem na arena parlamentar, seja municipal, estadual, nacional, que nos acompanham aí nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui gravando mais um programa de repercussão aqui do nosso Sena Legislativo. E o nosso entrevistado de hoje é o Henrique Mota, coordenador de informação de dados da Câmara Municipal de Fortaleza. Acertei? Acertou, coordenação informação e dados. Informação e dados da Câmara Municipal de Fortaleza, e vai aqui bater um papo com a gente sobre
transparência, sobre inovação, sobre o trabalho dele na Câmara Municipal de Fortaleza, sobre projetos, o que tem sido feito, o que pode ser feito, o que é que a gente sonha em ser feito, né? Porque toda atividade ela tem também projeção, né? Se a gente não tiver projeção no trabalho, a gente não faz um bom trabalho. Então, obrigado, Henrique, por estar aqui com a gente, por discutir com a gente. O Cena Legislativa, ele sempre abre espaço para as equipes que fazem o legislativo, não apenas os parlamentares, mas também para quem muitas vezes não aparece, para quem está acompanhando o dia a dia do parlamento. Então, a gente já teve aqui o pessoal da Escola do Legislativo, já teve o pessoal de assessoria de comunicação, já teve gente que trabalha com o jurídico. Então, assim, é muito importante aqui, para quem acompanha o Cena Legislativa, quem está nos assistindo, saber que essas casas, em especial a Câmara Municipal de Fortaleza, tem uma equipe técnica responsável que dimensiona, que projeta, que planeja aí as ações. Bom, primeiro, agradecer aí a oportunidade, e é uma excelente oportunidade, e vou começar meu bate-papo com você com essa sua fala, parabenizando a gestão da casa, exatamente nessa sua fala, por valorizar o corpo técnico, né? Realmente a gestão muito comprometida com esse corpo técnico e com essa valorização do trabalho técnico. O fato da gente estar aqui podendo falar sobre transparência, sobre tecnologia, inovação, gestão e de forma técnica, em um quadro técnico, é a principal prova disso, né? Nós somos quadros técnicos e vamos falar muito sobre isso aqui. Assim, estou falando aqui hoje com muito orgulho, um sentimento de orgulho muito forte aqui no peito, realmente disso. Assim. Então, muito obrigado, é uma oportunidade ímpar. Estou sempre à disposição, sempre que quiserem falar sobre tecnologia, é uma paixão, é uma como diz o popular, não sei nem se eu posso falar isso aqui no podcast, mas é uma cachaça, né? É o bom mesmo. É né? isso. Henrique, vamos começar por um dos pontos que é considerado um dos gargalos do Legislativo. Em todas as pesquisas que avaliam a percepção da população sobre o Legislativo, muitas delas colocam como um ponto crucial a questão da transparência. Fazem críticas, não apenas, não estou falando só do Congresso Nacional, não. Estou falando dos legislativos, municipais, estaduais. E a população, por parte da população, uma série de críticas sobre o processo de transparência das ações legislativas. E aí eu quero ouvir de você, que é um profissional que trabalha diretamente com essas ferramentas, acompanha a partir da sua experiência enquanto profissional técnico, acredito que professor também nessa área. Então, assim, como é que você avalia para o cidadão de Fortaleza, por exemplo, pegando um caso bem concreto, como é que está esse processo de transparência das ações, das medidas, dos projetos da Câmara Municipal de Fortaleza, que é um grande legislativo, a Câmara da capital, então acaba tendo um fluxo maior, por ter mais vereadores, por ter uma equipe maior. Como é que você avalia esse processo? Ora, vou dividir a minha resposta aí meu comentário aqui em 2 pontos. O primeiro, falar sobre transparência de forma geral. Sociedade de hoje, é impossível a gente não falar de transparência em todas as esferas. Sim. Porque a gente fala do mundo globalizado e conectado e a transparência está no dia a dia das pessoas, em tudo, né? A internet trouxe transparência até demais. As pessoas estão querendo saber da vida do que não deve, inclusive, do que nem precisa ser transparente, as pessoas estão querendo saber. Quiçá o que realmente deve ser transparente. E aí a segunda parte do que eu vou falar, né? Que com o advento da internet e com a evolução da legislação que nos obriga, graças a Deus, a ser transparente, né? Muito fácil, ou é mais fácil, muito fácil não, vou me corrigir, mas é mais fácil para uma Câmara de menor porte ser transparente, porque os processos são menores, a quantidade de operações, de processos é bem menor do que uma capital como Fortaleza. Tem menos sessões, né? Tem Câmara no interior, que é uma sessão num determinado, bem reduzido tempo, à noite, final da tarde, é uma coisa mais reduzida. Você imagina aí comparar isso com Fortaleza, que são 43 vereadores, infinidade de pessoas trabalhando. Ainda assim, a Câmara de Fortaleza vem já há algum tempo, mas muito forte agora também nessa gestão do presidente Léo,
o presidente Léo deu uma determinação muito clara, muito forte, que quer sim ir para o selo diamante de transparência. O selo diamante é o alvo, mas o objetivo é ser o mais transparente possível. Ou seja, quando eu busco o selo diamante, eu estou dizendo para a população, olha, eu estou aqui com a minha casa de portas abertas, escancaradas, porque eu tenho que ser assim, é meu dever, enquanto Casa Legislativa, estar assim. Estou fazendo mais do que minha obrigação. E tenho que ser exemplo para as outras casas. Se a Câmara da quarta maior Casa Legislativa do país está transparente, nós já somos selo prata, já caminhando para o selo diamante. E está assim, passa a dar obrigação para os demais estarem Quem dessa chancela forma. esses selos, Henrique? Explica pra gente. O órgão é o Atricom. É um questionário objetivo, ele tem critérios objetivos, onde ele diz: Perfeito. divulga as contas, divulga as despesas, divulga de forma objetiva, critérios objetivos. Ótimo. E postada lá todos esses critérios, atendidos esses critérios, esse órgão, essa entidade, que agora realmente me fugiu, está divulgado, inclusive, lá no nosso site. Vou pedir desculpa aqui pela falha, mas aqui para o final da nossa conversa eu me lembro e lhe digo, atesta esse selo. Mas não é uma instituição que faz avalia isso. O Brasil avalia todo. O Brasil todo. Avalia o Brasil todo.